Livro de João, capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus, é o que é em quem te diz: dá-me de beber. Tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. E disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais o adoraram neste monte, e vós disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: Mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, porque o Pai procura os tais, que assim o adore. Deus é Espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Deus e meu Pai, querido amado, Pai, nesse momento eu te apresento essa vida, eu te apresento, Senhor, essa palavra poderosa, a qual o Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocou, meu Deus, nesse momento, para que ela venha ser, meu Deus, meu Pai, falada, anunciada. Querido Deus, vai de encontro a esta pessoa que está ouvindo essa palavra, abre os seus ouvidos, abre a sua mente, o seu intelecto, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, falar fortemente em nome de Jesus. Amados, essa é uma palavra verdadeira, uma palavra fiel e maravilhosa. Aqui conta a história de uma mulher de Samaria, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O percurso mais curto entre a Judéia e Galiléia era por Samaria. Mas esse trajeto era evitado devido à hostilidade entre judeus e samaritanos. Os judeus habitualmente contornavam Samaria, mas não entravam no território. O Senhor Jesus, porém, ele ignorou essas barreiras criadas pelo preconceito religioso e ético para cumprir o seu propósito de alcançar esta mulher samaritana. Ele não enxergou a religião, a etnia, o comportamento ou a reputação dela, e sim a sua alma aflita e desprezada. Da mesma forma, aqueles que são verdadeiramente de Deus não fazem acepção de pessoas e não são intolerantes ou preconceituosos. Ou seja, havia uma hostilidade religiosa,
Havia uma divisão, havia uma separação que foi criada bem lá atrás, depois do reinado de Salomão, quando houve uma divisão no meio dos seus filhos, aleluia, dividindo, cada um agindo do seu jeito, do seu querer, da sua forma. E isso causa uma divisão quando o homem ele não obedece à palavra, quando o homem ele não medita naquilo que Deus, aleluia, colocou para ser meditado, a sua palavra. Quando o homem não busca sabedoria em Deus, quando o homem se deixa levar pelas suas fraquezas, pela sua vontade, pelo seu querer, aleluia, ele está sujeito a sofrer as consequências. E não só ele, mas todo o seu âmbito, toda a sua comunidade, toda a sua sociedade, tudo que está em sua volta, toda ação há uma reação. Aleluia. Lá no passado, essa divisão ela ocorre, ela acontece quando é dividido o reino do norte, o reino do sul. Aleluia, no Antigo Testamento. E isso causa um grande impacto, até mesmo para adorar. Porque Deus ele não opera na divisão. Isso traz consequências, porque essa mulher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, estava em Samaria. O que seria dessa mulher se Jesus não fosse de encontro a ela? O que seria dessa mulher se Jesus não tivesse deixado a Galileia, a Judéia, e ter ido outra vez para a Galileia? Era necessário ele passar por Samaria, era necessário ele passar por Sicar, era necessário ele ir até aquela fonte de Jacó. Aleluia, primeiro porque ele estava cansado, segundo, aleluia, porque ele já tinha em mente esse propósito de encontrar essa mulher, de sondar, de explicar, de trazer uma verdade para essa mulher, de trazer a glória do Pai sobre a vida dela, de trazer a salvação, a redenção, o arrependimento, de trazer sobre ela uma nova oportunidade, de curar a sua dor, de tirar as suas aflições, de mudar o seu cenário. Porque no passado, aleluia, até mesmo para um homem conversar com uma mulher em via pública não era permitido. Não era permitido esse diálogo, aleluia, de um homem com uma mulher em uma via pública, aleluia, em qualquer lugar. Mas Jesus ele vai quebrar os tabus, Jesus vai quebrar as regras, aleluia, para poder encontrar essa mulher, para poder ir de encontro à vida dela, porque ela estava precisando, aleluia, de uma palavra, ela estava precisando de um refrigério, ela estava precisando que alguém compreendesse, que alguém lhe explicasse, que alguém lhe orientasse, aleluia, mas Jesus foi ali disposto, obedecendo ao Pai, porque foi para isso que ele foi chamado, para obedecer ao Pai, para trazer a mensagem da libertação, as boas novas, para trazer uma palavra para o coração daquele que está aflito, necessitado, perdido. Ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. Ele veio para trazer a luz para este mundo, para trazer a verdade, para aleluia, nos mostrar o caminho, ou seja, sendo ele mesmo o próprio caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele para com ela, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho da fonte, e isso era quase hora sexta. Aí essa mulher de Samaria, ela veio tirar água. Jesus já sabia que ela ia naquele lugar. Jesus sabe o que nós pensamos, Jesus sabe aonde andamos, Jesus sabe das nossas necessidades. Aleluia, ele estava sentado e de repente essa mulher apareceu, aleluia, para tirar a água. E aí Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos naquele momento não estavam ali com eles. Os discípulos não podiam estar ali acompanhando, assessorando. Mas naquele momento ele pede para ela dar de beber. Naquele momento ele usa o argumento, ele traz, aleluia, a situação, a vivência daquela mulher. Ele traz o sentido da sede, da água, para poder argumentar, para poder ter um diálogo, para poder entrar numa conversa com aquela mulher, porque Jesus, ele tem sabedoria, ele sabe como falar com você, ele sabe como chegar até você, ele não é como um inimigo, aleluia, que já não avisa, que arrebenta, que destrói tudo. Ele chega com uma leveza, ele chega com uma simplicidade, com uma humildade, aleluia. Então ele pede de beber. Mulher, me dá de beber.
Aleluia. E disse a mulher, então a mulher ela vai dizer para ele: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aquela mulher começou a ficar confusa. Como que pode isso estar acontecendo? Isso não é normal. Mas, aleluia, naquele momento estava acontecendo algo extraordinário. Por quê? Porque Jesus estava mudando o cenário, mudando a história desta mulher. A história dessa mulher ia ser marcada e ela não imaginava esse encontro que ela teve com Jesus, porque um lugar ele é comum até Jesus passar por ele. Quando Jesus passa por um lugar, nunca mais aquele lugar é o mesmo, porque ele deixa, aleluia, o rastro da sua glória, ele deixa a marca da sua história, ele marca e ele registra. Você vai ver que na palavra, quando os sinóticos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, aleluia, vai falar sobre o ministério de Jesus, você vê o registro dos locais e aonde o Senhor passou e aonde o Senhor andou, ficou registrado por mais de 2000 anos. Então, quando Jesus ele passa por um caminho, esse lugar não é mais normal. Jesus veio na humanidade, o Verbo se tornou carne, andou no meio de nós e impactou a humanidade, impactou a vida desta mulher. Não é verdade? Então ela começou a se indagar, como é que esse homem, sendo judeu, ele fala comigo e ela fala para ele? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano, não era algo normal, não havia um acordo de paz, não havia ali feito um conserto, mas Jesus veio ali para consertar aquilo que estava errado, aquilo que estava desconcertado, aquilo que ali o povo de Deus não era para andar dividido, a nação não era para ter se dividido, mas por conta da desobediência, por conta da rebeldia do homem, houve a divisão. Quando o homem, aleluia, ele pensa em si próprio, quando o homem ele pensa só na sua própria vontade, no que ele acha e no que ele resume para si, aleluia, ele padece, ele começa a sofrer. Até os anciões buscam sabedoria, até o rei, aleluia, na história bíblica, ele dobrou seu joelho e ele foi orar. Ele foi buscar. A Bíblia fala que quando Daniel caiu na cova, o rei Dário dobrou, ele orou, não teve música, não teve nenhum acontecimento do cotidiano naquele momento. Ele vai orar, ele vai interceder pela vida de Daniel, porque aquela situação ele, como sendo rei, precisava resolver, porque Daniel era um homem, aleluia, a qual tentou seus olhos para poder estar junto dele, um homem de confiança, aleluia. Então ele olhou para Daniel e então, como ele sendo rei, ele não podia revogar, porque quando se era feito um decreto na lei dos medos e persas, não podia ser revogado nem mesmo pelo rei. Mas agora ele vê que nas suas próprias habilidades ele não pode resolver, ele vai orar, pedir direcionamento de Deus, porque ele sabe que Deus pode fazer o milagre, porque o Deus de Israel era temido pelo que ele fez com o povo no Egito, quando o povo estava sendo escravizado por Faraó. A mão forte que tirou o povo de lá, na base das 10 pragas, como atravessar o Mar Vermelho, como Deus destruiu o exército de Faraó. O povo de Deus era temido porque eles obedeceram, eles ouviram a voz, eles obedeceram. O povo era temido porque eles continuavam andando com Deus. Quando andavam no deserto, quando eles peregrinavam pelo deserto, eles não tinham tudo o que eles tinham lá no Egito, mas ali eles tinham a presença de Deus. Embora eles murmuravam, embora muitas das vezes eles deixavam a desejar, mas Deus estava ali provendo maná, provendo, aleluia, água, provendo uma coluna de fogo durante, aleluia, a noite e uma nuvem durante o dia para proteger naquele momento, porque durante um processo, Deus nos sustém no processo, Deus nos mantém no processo. Aleluia, para que possamos aprender com o processo. E essa mulher, ela estava passando por um processo. Essa mulher, aleluia, encontrou uma resposta. Jesus vai falando com ela, aleluia, ele responde e disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água da vida. Ou seja, se ela tivesse o dom do entendimento, não seria Jesus que pediria para beber, ela que pediria para beber, porque Jesus agora está se revelando para ela. Jesus agora está trazendo a luz, a clareza na mente dela de quem ele era e do que ele podia fazer.
E mesmo ela não entendendo, e ela vai dizer: Senhor, tu não tens como tirar água. Ela ainda inocentemente, ainda com sua mente, seus olhos cobertos ainda pela escuridão, pela incerteza, aleluia, por ainda não conhecer o dom de Deus, ela fala, disse, ela: tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois? Jesus estava falando com ela em uma língua espiritual, estava trazendo uma menção espiritual, mas ela ainda não estava entendendo, não estava compreendendo. Ela diz: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, seus filhos e seu gado? Ela fez essa pergunta para Jesus. E ele respondeu e disse mais uma vez, ele falando: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Quem encontra Jesus tem uma vida mudada. Quem encontra Jesus, aleluia, não tem mais a sede. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem encontra Jesus tem uma clareza, tem uma certeza, tem abundância, tem alegria, tem vida, tem restauração, tem poder, tem autoridade. Era isso que ele estava dizendo para ela. Não vai ter mais sede se você continuar bebendo somente dessa água. Jesus estava falando, mulher, eu não estou falando desta água, eu estou falando de algo sobrenatural. Eu estou falando de algo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, mas que eu preparei para você. Jesus estava dizendo assim: mulher, aleluia, isso é tão pouco, eu tenho um melhor. Isso aqui é tão pouco, mas eu tenho uma água que é melhor. Eu tenho algo sobrenatural para ti, da parte de Deus. E Jesus e a mulher disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha daqui tirar. E Jesus vai dizer: vai lá e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos, e agora o que tu tem não é teu, e isso disseste com verdade. Então Jesus sonda o coração dela. Para poder ter a água da vida eterna, é preciso abandonar aquilo que nos divide de Deus. É preciso abandonar aquilo, aleluia, que nos separa de Deus. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, e agora estava com um homem que nem era dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso perante a lei era incerto, era errado. Mas Jesus agora vem trazer uma clareza, vem trazer uma resposta para ela. Tu quer beber dessa água? Tu quer beber dessa fonte? Vai lá e traz o teu marido. E Jesus prova ela, ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: tu disse bem, aí ele fala, ele conta o relato e ela vê que ele não é um homem qualquer. E ela vê que agora não está sendo apenas um encontro. Ela está vendo que ela não está falando com um homem qualquer. Aleluia. A mulher disse: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. E Jesus agora vai trazer uma menção melhor. Agora pronto, agora você sabe quem eu sou. Agora eu vou te trazer algo mais poderoso. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Ou seja, agora era o momento. A mulher samaritana, discriminada, excluída, representa todas as pessoas que são desprezadas da sociedade, aleluia, pelo sistema religioso. É fato que nem a sociedade nem a religião pode atender à necessidade da alma. E isso foi comprovado com Nicodemos, um alto membro do Sinédrio, e com a mulher samaritana, que simbolizavam as pessoas marginalizadas de sua terra. Ambos tinham a alma vazia, que mostra que somente a fé genuína na palavra de Deus pode trazer total satisfação. Por isso o Senhor Jesus não perdeu a oportunidade de trazer à baila a verdade, que os libertaria definitivamente. Foi preciso o Messias tocar o dedo na ferida deles, ou seja, ir à raiz do seu problema para que enxergasse a própria realidade. Jesus estava confrontando eles na sua própria situação, aleluia, para que eles mesmos entendessem e resolvessem, a fim de que fosse quebrada a maldição e eles pudessem ter acesso a Deus.
Quantos de vocês têm passado por luta dentro de casa? Quantos de vocês têm passado adversidade, mas a falta da palavra tem feito você parar? Quantos de vocês, com a falta de palavra, têm tomado tropeço em cima de tropeço? Tem sido enganado, traído, tem sido esquecido, desprezado, não tem sido compreendido? Quantos de vocês têm esquecido pelo sistema religioso dessa terra? Mas a palavra do Senhor diz que a fé é quem salva, é através da fé que nós temos um encontro com Jesus. Nós não precisamos, aleluia, ficar dependente de pessoas para adorar a Deus. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e todos nós podemos adorar a Deus. O véu do templo ele se rasgou, o véu do templo ele se rompeu. Agora nós podemos adorar o Senhor. Agora você pode adorar o Senhor na tua casa, na sala, no quarto, no trabalho, na esquina, andando pelas ruas. Você pode adorar o Senhor porque Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, não apenas no lugar, não apenas dentro do templo ou do tabernáculo ou, aleluia, ou do local, do recinto religioso, mas agora você pode adorar o Senhor dos Senhores, aleluia, onde você estiver. Ele fez algo maravilhoso para que possamos estar conectados. Jesus, ele morreu na cruz para reconciliar, aleluia, o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, a Deus, para reconciliar Deus com a humanidade, para que, aleluia, se cumpra o propósito que Deus designou desde o princípio. Essa mulher teve uma libertação, essa mulher teve uma transformação, a história dela mudou. A história dela foi mudada, louvado seja o nome do Senhor da glória, porque logo após ela anunciou o Evangelho, ela foi anunciar o Evangelho em Samaria, louvado através de uma mulher. Foi anunciado o Evangelho. Através de uma mulher, todos ficaram sabendo, aleluia, que havia liberdade, que havia salvação. Através de uma mulher foi proclamado o reino de Deus. Então, que você esteja passando por essa luta, meu amado, minha amada, não pare, não desiste. Não deixe que os problemas, as situações venham acabar com a tua autoestima, que venham acabar com a tua alegria, que venham acabar com a tua história, com o teu momento de viver. Mas continua andando nos propósitos de Deus, continua andando nos caminhos do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é exaltado e poderoso para abençoar. Amém? Que essa palavra venha abençoar a tua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu te apresento essa vida, Pai, a qual está, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, ouvindo, meu Deus, meu Pai, esta palavra, essa oração, Pai, que o Senhor entre dentro da sua casa, dentro do seu lar, quebrando as portas de bronze, quebrando os cadeados, Pai, quebrando os ferrolhos, quebrando, meu Deus, meu Pai, as correntes, quebrando os cadeados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Pai, visita o seu lar, visita a sua casa, Pai, visita a sua mente, visita o seu coração, Pai, visita as suas dores mais profundas, Pai, os seus problemas, Pai, que muitas das vezes são impossíveis de ser resolvido, Pai, que muitas das vezes são impossíveis, meu Deus, meu Pai, de ser alcançado. Quebra, meu Deus, as portas de bronze, quebra os cadeados, Pai, quebra os ferrolhos, abre porta onde não tem porta, abre a janela do céu da vitória, meu Deus, meu Pai, abre, meu Deus, meu Pai, a janela do céu e derrama uma bênção recalcada, sacudida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tira a dor, tira a opressão, tira a tristeza, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, Pai, 70 vezes seco para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, Pai, na sua casa, no seu emprego, no seu cotidiano, no meio das suas amizades, na sua comunidade, em nome de Jesus Cristo, é uma ordem, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Pai, eu repreendo agora, meu Deus, meu Pai, toda essa situação, que a tua glória venha impactar, que a tua glória venha iluminar, trazer a certeza, a cura, a libertação, meu Deus, meu Pai, e abençoa, meu Deus, poderosamente, abençoa a sua vida, a sua história, meu Deus, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro de Deus, cobre com teu sangue, esconde e livre de todo mal, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar essa live, alguém está precisando dessa palavra, amém? Que Deus te abençoe.